Esta é minha homenagem ao Ministério Público do Rio de Janeiro, a cambada de filhos da puta. Boa tarde, pessoal, Ratel aqui na voz, gravando mais um vídeo. Gostaria de dar um oi aos novos inscritos e agradecer pelos likes nos vídeos anteriores. E se possível, deixem like nesse também. O título do vídeo e o tema do vídeo vai ser: Elas se atraem pelo mal. E se vale a pena você mudar quem você é apenas para ficar mais atraente? Essa vai ser a questão principal do vídeo. Eu acredito que todos, ou quase todos, pelo menos os mais velhos da comunidade, e me refiro a mais velho em relação a que já vê o conteúdo há muito tempo, não necessariamente idade, porque alguns descobrem bem mais novos, outros bem mais velhos, então isso varia, mas me refiro especificamente àqueles que consumiram o conteúdo da rede já há muito tempo. E eu acredito que essas pessoas são diferentes, homens diferentes, para ser mais exato, têm uma visão diferente da coisa, e alguns são mais espertos do que a maioria das pessoas, mas também tem outro ponto em comum. E eu acredito que a maioria foram vítimas de alguma coisa envolvendo garotas. E colocando uma coisa em xeque aqui, quanto mais você ficar esperto em relação à rede e todos os conhecimentos que você conseguiu, se você deixar aparente isso, nem que seja um pouco, você vai ficando cada vez menos atrativo para as garotas. Lá mais pra frente do vídeo eu explico o porquê. Vou falar aqui de um assunto que aconteceu algumas semanas atrás, que foi o caso do Rio de Janeiro. Deixando bem claro já de início, esse assunto vai envolver o micro, não o macro. Ou seja, eu vou ignorar questões políticas e focar unicamente no que houve lá, e principalmente o comportamento da população. Deixarei aqui também um print de uma matéria do G1, onde mostra a porcentagem de aprovação à operação do BOPE lá no Rio de Janeiro, deixando bem claro também que lá existem sim gentes boas e homens que não se corromperam à criminalidade. Também é algo de um consenso geral que tem uma grande taxa de assaltos no Brasil, mais em algumas áreas do que em outras. Você vê isso facilmente ligando TV e vendo qualquer reportagem. Sempre tem uma envolvendo assalto. Assalto na rua, assalto em ônibus, furtos de carro, etc, etc. Eu mesmo já fui assaltado 2 vezes e conheço amigos que já foram assaltados bem mais que eu. E eu confesso que o fato de não termos, o cidadão comum não ter o porte de arma, me deixa muito puto. E um assalto não é nada agradável, então eu não nego que para mim foi de grande alegria o que aconteceu lá. Porque todos os impostos que pagamos finalmente foram bem aplicados. Agora, voltando ao micro, especificamente lá o que aconteceu, vendo vários e vários vídeos, vi que as mulheres ajudaram bastante os criminosos contra o BOPE, informando posições e até falsificando a cena, tirando os uniformes de camuflagem que os bandidos estavam usando para tentar passar uma ideia de que aqueles que estavam mortos eram inocentes e não bandidos. Tem vários e vários vídeos, várias e várias fotos delas tirando as roupas de camuflagem. E isso para você ter uma noção da coisa, é de você coringar mesmo. Eu não vou guardar as palavras, é algo de você coringar mesmo. Não se deixe enganar.
Ordem do tráfico. Moradores tiram roupas camufladas para fazer criminosos parecerem inocentes. Os corpos foram retirados do local para omitir a troca de tiros. Eles queimam ônibus, param as ruas, fazem cena. Devido aí, ó, o problema que tá rolando lá nas áreas lá dos amigos. Porque aqueles que viram aqueles vídeos, eu acredito que alguns de vocês, assim como eu, viu um monte, percebeu que os únicos que ficaram, né, bravos com o que aconteceu, com o que o Bop fez, foram os bandidos e as mulheres. Criminoso não vai ser homenageado. Eu me recuso a fazer minuto de silêncio pro criminoso. As vítimas inocentes serão homenageadas. Criminoso aqui não tem direito a minuto de silêncio, não. E quando a gente fala de vítimas, a gente também está falando de todos. Então esse é o nosso pedido. Pela ordem, senhor presidente. O vereador Adrilles sempre interrompe. É seu costume. Silêncio por criminoso eu realmente não vou ficar. Não existe pena de morte. Criminoso não terá minuto de silêncio aqui nessa casa. E fazendo um contraste, vou citar um vídeo que eu tenho certeza que vocês já viram também, que é um pedreiro que foi trabalhar e quando ele abriu a marmita que a esposa dele fez, ela tinha colocado os ingredientes cru para mostrar a vocês esse contraste da devoção delas para os criminosos. Mas é um tipo de arquétipo de criminoso mais específico e mais comum, pois quanto mais burro o cara é, mais fácil é para arrumar um ser de luz. Não necessariamente um ser de luz bom, mas você consegue ter uma atratividade em um alcance maior se você for burro, basicamente. Explicando aqui rapidamente os arquétipos para aqueles que não saibam, apesar de eu acreditar que a maioria de vocês sabem. Sultão, o homem rico. Cirurgião, o homem inteligente. Pirata, o transgressor, criminoso. Vampiro, homem misterioso. Lobisomem, homem bruto e animalesco. Esses são os arquétipos. E meu ponto é, eu não acredito que muitos desses aí realmente funcionam. Ou pode até funcionar, mas a maior porcentagem vai para um específico, que é o pirata, o criminoso. Pois não importa a riqueza ou a inteligência em relação à atratividade. E elas só pendem aos arquétipos do inteligente e do sultão, do homem rico, por uma questão de obter algo, ou sendo mais específico, tomar algo, tanto em questões financeiras quanto em questões de conhecimento. Pegando um exemplo bobo, né, mas bem frequente, são as mulheres que acabam se relacionando com velhos extremamente ricos. Elas não se atraem por ele, mas fazem isso para ter uma vida mais fácil e mais confortável. E usando de um outro exemplo, eu mesmo, uma garota já me prometeu algo em troca de eu ajudar ela a passar em uma prova online. Tu é um beta! Tu é beta, cara! Acorda! Tu é muito beta, velho! Ou seja, é tirado uma capacidade financeira do homem e intelectual para benefício delas. Mas em relação à atratividade, pera aí que eu vou beber uma água porque a garganta tá falhando. Eu vou usar aqui mais alguns exemplos para tentar ilustrar melhor o que eu tô querendo dizer, caso o que eu disse até agora não seja muito claro para vocês. Provavelmente a maioria de vocês não assiste novela, inclusive tem um vídeo meu bem à parte aqui no canal que eu comento um pouco sobre as mudanças das novelas brasileiras.
Mas enfim, pegando de um exemplo bobo aqui, a novela é chamada A Força do Querer. Bruta flor, bruta flor. Onde tem a personagem Bibi, o personagem Rubinho e o personagem chamado Caio. Contextualizando aqui o mais rápido possível, a Bibi namorava o Caio, mas deixou ele por ele não proporcionar certos tipos de sensações, mesmo ele tendo uma boa condição financeira e sendo um cara inteligente. E ela deixou ele para ficar com o Rubinho, que progressivamente vai demonstrando ser um cara perigoso e até criminoso mesmo. E ela fica com ele porque ele proporciona essas sensações para ela. Ou seja, concluindo aqui uma parte da coisa, elas são fortemente atraídas pelo arquétipo do pirata, que é o criminoso, mas uma variante específica, que é o criminoso que age bastante em baixos instintos, que não é tão inteligente, que usa droga, oferece droga a elas, aos quais elas consomem bastante, até as de baixa qualidade. Então, não se comovam com os relacionamentos que as garotas que vivem em comunidade têm com os seus respectivos criminosos, porque elas estão realmente satisfeitas com a situação que elas se encontram. E se elas saíssem dessa situação para ficar com um outro arquétipo, né, algo mais inteligente ou com uma boa condição financeira, ela não ficaria satisfeita. Ela viveria uma vida melhor, mas não ficaria satisfeita. E isso, inclusive, é perigoso para os desavisados, né? Perigoso em vários sentidos. Eu sei que o homem tem o desejo de tirar a mulher de uma situação ruim, assim como um grande herói. E ela vai, entre várias aspas, ficar satisfeita com isso e sentir amor pelo cara, mas não rola. A real é que elas se atraem por esse arquétipo específico. Pelo menos uma grande porcentagem dessas garotas que vivem em comunidade. E também outra grande porcentagem das curiosas, ou seja, aquelas que não vivem nessa situação, mas querem sentir fortes emoções. Não é à toa que os criminosos que estão presos, né, recebem várias e várias cartas. Antes que reclamem nos comentários, claro que existem exceções, mas não é a regra. Antes que eu tome hate, eu só estou tentando colocar uma ideia na cabeça de vocês que pode ser perigoso se relacionar com certos tipos de garotas, e tentando tirar essa preocupação que vocês sentem, porque vocês veem e tal os vídeos delas tendo o cabelo rapado e tudo mais, mas elas estão contentes em estar naquela situação, porque sendo mulher e até mesmo aquelas mulheres, elas conseguem sim subir de nível, mas elas não ficariam satisfeitas. Basicamente isso. Então, os caras, para tentar ser mais atrativo, colocam tornozeleira falsa na perna, se veste como um bandido e alguns até cometem crimes para ficar mais atrativos para ela. Então vem o questionamento se vale a pena você deixar de ser quem você é e reduzir a sua pessoa a esse tipo de coisa para ser mais atraente para os seres de luz. Então isso é um real questionamento para ficar para vocês.
Eu não vou dizer o que vocês devem ou não devem fazer, pois a solidão machuca alguns mais do que outros e nem todos são tão frios quanto o Coruja. Nesse canal vai ser replicado certas ideias, mas de uma maneira não tão fria. Pode agradar uns e incomodar outros, mesmo sendo a verdade. Então é isso aí, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Vai ter mais conteúdos similares. Comentem se vocês gostaram de algo, ou se não gostaram, ou se discorda de algo, que eu vou conversar com vocês nos comentários, porque eu sempre vejo os comentários e sempre respondo. Então é isso e até a próxima.